Foi ele quem curou minhas pernas, papai, disse o filho cadeirante do milionário arrogante apontando para o menino de rua que estava lavando carros. O milionário gritou: "Saia daqui, moleque!", jogando moedas no chão para o garoto. Dias depois, ao ver seu filho, que usava cadeira de rodas, andar normalmente, ele caiu em lágrimas. Antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Levi acordou com o barulho dos caminhões passando na avenida. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas ele já estava de pé enrolado em um papelão que servia como cobertor. Aos 8 anos, o menino conhecia bem a rotina das ruas. Ele sabia que os primeiros motoristas do dia eram os mais apressados e os que menos paravam para que lavasse seus carros, mas tinha que tentar. Pegou o balde velho que guardava atrás de uma lixeira e caminhou até o posto de gasolina 2 quadras adiante. O frentista, um homem de meia-idade chamado Jorge, já o conhecia e permitia que ele enchesse o balde uma vez por dia. Não era generosidade, era apenas indiferença. Jorge nem olhava para Levi quando ele se aproximava da torneira. O menino voltou para seu ponto em frente ao shopping luxuoso que abria às 10 da manhã. Ali os carros eram melhores e alguns motoristas pagavam até $5 por uma lavagem rápida. Levi se posicionou na calçada, segurando o pano úmido e esperando. A fome apertava, mas ele estava acostumado. Havia aprendido que reclamar não adiantava nada. Fazia 6 meses desde o incêndio. Levi ainda se lembrava do cheiro da fumaça dos gritos da mãe tentando tirá-lo de dentro do barraco. Seu pai tinha entrado para salvar a irmã mais nova, mas nenhum dos dois saiu. Levi escapou porque estava brincando do lado de fora quando o fogo começou. Uma vizinha o levou para a casa dela naquela noite, mas no dia seguinte disse que não podia ficar com ele. Ela tinha 5 filhos e mal conseguia alimentar a própria família. Foi assim que Levi acabou na rua, sem documentos, sem parentes que o quisessem, sem ninguém que se importasse se ele vivesse ou morresse. No começo ele chorava todas as noites. Depois aprendeu que chorar não trazia comida nem espantava o frio. Então parou de chorar e começou a trabalhar. O primeiro carro parou perto das 8 da manhã. Era um sedã velho com a lataria amassada. O motorista, um senhor de cabelos brancos, acenou para Levi. "Quanto você cobra, menino?" "3, senhor." O homem concordou com a cabeça e Levi começou a trabalhar. Esfregou o capô, limpou os vidros, passou o pano nas laterais. O carro não ficou brilhando, mas ficou melhor do que estava. O senhor entregou $5 e disse para ele ficar com o troco. Levi agradeceu e guardou as moedas no bolso rasgado da bermuda. Até o meio-dia ele tinha lavado mais 7 carros e juntado 22. Dava para comprar comida e ainda sobrava um pouco. Levi atravessou a rua e entrou na padaria pequena que ficava na esquina. A dona, uma mulher robusta chamada Sônia, sempre o atendia com um misto de pena e irritação. "Quero 2 pães e um suco, dona Sônia." "Vai sujar minha loja toda, menino. Fica ali fora que eu trago." Levi esperou na calçada. Sônia trouxe os pães em um saco e o suco em uma caixinha. Ele pagou e saiu andando comendo devagar para fazer durar. O suco era de caixinha barata, mas era gelado e doce. Os pães estavam duros, provavelmente eram do dia anterior, mas para Levi estava bom. À tarde o movimento aumentou. As pessoas começaram a chegar ao shopping e os estacionamentos ficaram cheios. Levi se movimentava entre os carros oferecendo seus serviços. Alguns motoristas ignoravam, outros o afastavam com gestos bruscos. Uma mulher chegou a gritar que ele estava sujando o carro dela apenas por ficar perto, mas alguns aceitavam, e ele conseguiu lavar mais 5 carros até o fim da tarde. Quando o sol começou a se pôr, Levi voltou para seu lugar atrás da lixeira. Contou o dinheiro do dia de 38 horas. Era um bom dia. Ele guardou 20 horas em um buraco que tinha cavado no chão coberto por uma pedra. O resto ficou no bolso para o dia seguinte. Naquela noite, antes de dormir, Levi fez o que fazia todas as noites, juntou as mãos e conversou baixinho. Não era bem uma conversa, era mais como se ele estivesse falando sozinho. Mas ele sabia que alguém estava ouvindo. Sua mãe tinha ensinado isso antes de morrer. Dizia que sempre havia alguém cuidando deles mesmo quando parecia que estavam sozinhos.
Obrigado pela comida de hoje. Me ajuda amanhã também, e cuida da minha mãe, do meu pai e da minha irmã aí em cima. Amém. Levi se enrolou no papelão e fechou os olhos. O barulho da avenida continuava, mas ele já estava acostumado. Em poucos minutos dormiu. Na manhã seguinte tudo começou diferente. Levi estava no seu ponto esperando os carros quando uma BMW preta e reluzente parou bem na frente do shopping. O carro era tão bonito que parecia irreal, como se tivesse saído de uma revista. Levi se aproximou animado. Lava o seu carro, senhor. Só 5 molho. A porta do motorista se abriu e um homem alto de terno cinza impecável e óculos escuros saiu do veículo. Ele olhou para Levi com uma expressão de nojo. Sai daqui, moleque. Não encosta no meu carro. Levi deu um passo para trás, mas insistiu. Eu não vou estragar nada, senhor. Lavo bem. Pode perguntar para o pessoal aqui. O homem abriu a carteira e jogou algumas moedas no chão na frente de Levi. Pega isso e desaparece. Não quero gente como você perto do meu carro. As moedas rolaram pela calçada e Levi sentiu o rosto esquentar. Não era a primeira vez que alguém o tratava assim, mas ainda doía. Ele se abaixou para pegar as moedas quando ouviu uma voz vinda de dentro do carro. Pai, por que você fez isso? Levi olhou para trás e viu um menino em uma cadeira de rodas sendo ajudado por um homem mais velho que devia ser o motorista. O garoto tinha uns 10 anos, cabelos castanhos e olhos grandes que olhavam para Levi com uma expressão que o menino de rua não conseguiu identificar. Era curiosidade e tristeza. Não é da sua conta, Samuel. Martim, ponha o menino na cadeira e vamos logo. O motorista, um senhor de uns 60 anos com rosto bondoso, terminou de acomodar o garoto na cadeira de rodas e o empurrou em direção à entrada do shopping. Samuel não parou de olhar para Levi até desaparecer pelas portas automáticas. Levi juntou as moedas do chão. Eram apenas 2 entrocados. Ele as guardou no bolso e voltou para seu lugar sentindo um aperto no peito. Não era por causa do dinheiro, era por causa do jeito que aquele homem tinha olhado para ele como se ele fosse lixo. Os dias seguintes foram normais. Levi continuou lavando carros, juntando dinheiro, comendo o mínimo possível para fazer o dinheiro durar. De vez em quando via a BMW preta passar, mas o homem nunca mais parou ali. Até que uma semana depois o carro voltou, mas dessa vez quem estava dentro era apenas o menino da cadeira de rodas e o motorista. Seu Martim estacionou o carro longe do shopping e ficou conversando com Samuel dentro do veículo. Levi não prestou muita atenção. Estava ocupado lavando um Corsa branco. Quando terminou e recebeu o pagamento, sentiu alguém olhando para ele. Era Samuel que tinha pedido para seu Martim empurrar a cadeira até perto de onde Levi estava. Oi. Levi limpou as mãos no pano e respondeu sem jeito. Oi, como você se chama? Levi. Eu sou Samuel. Aquele dia meu pai foi grosseiro com você. Desculpa. Levi não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha pedido desculpas para ele antes. Tudo bem. Samuel olhou para baixo para as próprias pernas e depois de volta para Levi. Você mora na rua. Moro. Seus pais morreram. Samuel ficou em silêncio por um momento. Seu Martim, que estava parado atrás da cadeira, também não disse nada. Você tem quantos anos? 8. Eu tenho 10. Não consigo andar desde os 7. Foi um acidente de carro. Minha mãe morreu no acidente. Levi olhou para as pernas finas de Samuel, cobertas por uma calça de moletom cara. Não sabia o que dizer, então apenas acenou com a cabeça. Seu Martim se aproximou e colocou a mão no ombro de Samuel. Menino Samuel, seu pai não pode saber que viemos aqui. Ele ficaria muito bravo. Eu sei, seu Martim, só mais um pouco. Samuel enfiou a mão no bolso e tirou um saquinho de papel. Trouxe isso para você. São 2 sanduíches e um suco da padaria boa perto da minha casa. Levi olhou para o saquinho desconfiado. Na rua ele tinha aprendido a não confiar em ninguém, mas tinha algo no olhar de Samuel que parecia sincero. Por que você está fazendo isso? Não sei. Só quis fazer. Levi pegou o saquinho devagar. Obrigado. De nada. A gente volta outro dia. Tudo bem.
Seu Martim empurrou a cadeira de volta para o carro e os dois foram embora. Levi abriu o saquinho e encontrou 2 sanduíches enormes de presunto e queijo com alface e tomate e um suco de laranja de garrafa. Ele comeu ali mesmo sentado na calçada e pela primeira vez em muito tempo sentiu o estômago completamente cheio. Samuel voltou na semana seguinte e na outra sempre com seu Martim, sempre escondido do pai, sempre trazendo comida para Levi. Os dois começaram a conversar mais. Samuel contava sobre a escola, sobre os médicos que diziam que ele nunca mais ia andar, sobre a solidão de viver naquela mansão enorme sem a mãe e com um pai que só pensava em trabalho. Levi contava sobre a vida na rua, sobre os perigos, sobre a fome, sobre as noites frias. Em uma dessas conversas, Samuel perguntou algo que Levi não esperava. "Você não tem raiva das pessoas que têm tudo e não te ajudam?" Levi pensou por um momento. "Às vezes tenho, mas minha mãe dizia que raiva não resolve nada. Ela dizia que a gente tem que continuar sendo bom, mesmo quando os outros são ruins com a gente. Sua mãe parecia ser legal. Ela morreu tentando me salvar." Samuel olhou para as próprias pernas de novo. "A minha morreu me salvando também. Quando o carro bateu, ela cobriu meu corpo com o dela. Os médicos disseram que foi por isso que eu sobrevivi." Os dois ficaram em silêncio, cada um perdido nas próprias memórias. Seu Martim, que sempre ficava perto, mas nunca interrompia, limpou a garganta. "Menino Samuel, precisamos voltar. Seu pai vai chegar em casa logo." "Só mais um minutinho, seu Martim." Samuel olhou para Levi com uma seriedade que não combinava com seus 10 anos. "Levi, suas pernas doem. Doem muito o tempo todo. Os médicos dão remédio, mas não adianta muita coisa. É como se tivesse um peso esmagando elas." Levi não sabia por quê, mas sentiu vontade de fazer algo. Sem pensar muito, ele colocou as mãos sobre as pernas de Samuel por cima do moletom. "Posso fazer uma coisa." Samuel pareceu surpreso, mas concordou. Levi fechou os olhos e fez como sua mãe tinha ensinado. Não disse palavras em voz alta, apenas pensou com muita intensidade, pedindo que as pernas do menino melhorassem. Pediu com toda a força que tinha, imaginando que alguém estava ouvindo e podia fazer alguma coisa. Quando abriu os olhos, Samuel estava olhando para ele com uma expressão estranha. "O que você fez?" "Nada. Só pedi para você melhorar." Seu Martim também estava olhando para Levi de um jeito diferente, mas não disse nada. Eles se despediram e foram embora, deixando Levi sozinho na calçada. Naquela noite, Samuel estava deitado na cama enorme do seu quarto, olhando para o teto. A casa era silenciosa demais. Seu pai tinha chegado tarde e nem tinha ido vê-lo. Era sempre assim. Desde que a mãe morreu, Roberto se jogou no trabalho e praticamente esqueceu que tinha um filho. Samuel estava quase dormindo quando sentiu algo diferente, um formigamento nas pernas. Era fraco, quase imperceptível, mas estava ali. Ele se assustou e tentou mexer os dedos dos pés. Nada aconteceu, mas o formigamento continuou. Samuel chamou a enfermeira que dormia no quarto ao lado. "Regina, tem algo errado. Minhas pernas estão formigando." Regina, uma mulher de 40 anos que cuidava de Samuel desde o acidente, se aproximou e examinou as pernas dele. "Você está sentindo as pernas?" "Acho que sim. Está formigando." "Vou chamar o doutor amanhã cedo. Pode ser reação ao remédio novo." Mas Samuel sabia que não era o remédio. Era algo que tinha acontecido quando aquele menino de rua colocou as mãos nas pernas dele. Na manhã seguinte, o Dr. Henrique, o neurologista que acompanhava Samuel desde o acidente, fez uma série de exames. Ele pressionou as pernas do menino com objetos pontiagudos quentes e frios. Samuel reagiu a todos. "Isso é impossível. Seus nervos estavam completamente danificados. Os exames mostravam isso." "Mas estou sentindo, doutor." "Vou pedir uma ressonância nova. Preciso ver o que está acontecendo." Roberto foi informado da situação no trabalho e largou tudo para voltar para casa. Ele entrou no quarto de Samuel como um furacão, gritando com a enfermeira e com o médico exigindo explicações. Quando finalmente se acalmou e olhou para o filho Samuel, disse algo que o pegou de surpresa. "Pai,
Eu vou voltar a andar. Não diga besteira, Samuel. Os médicos já explicaram que isso não vai acontecer. Vai sim, eu sei que vai. Roberto olhou para o filho com uma mistura de pena e irritação. Não suportava ver Samuel se iludindo com esperanças impossíveis, mas ao mesmo tempo, uma parte dele queria acreditar. Queria acreditar que o filho podia se curar, que a vida podia voltar a ser como era antes do acidente. Os dias seguintes foram intensos. Samuel fez todos os exames que o Dr. Henrique pediu. As ressonâncias mostravam algo que os médicos não conseguiam explicar. Os nervos que estavam danificados pareciam estar se regenerando. Era lento, mas estava acontecendo. O doutor chamou outros especialistas. Todos ficaram perplexos. Em uma semana, Samuel conseguiu mexer os dedos dos pés. Em 2, mexeu os tornozelos. Em 3, começou a sentir os músculos das coxas respondendo aos comandos do cérebro. Era como se o corpo dele estivesse reaprendendo a funcionar. Roberto ficou obcecado em entender o que estava acontecendo. Ele questionou todos os médicos, pagou por consultas com especialistas internacionais, investigou cada remédio que Samuel tinha tomado, mas ninguém tinha resposta. Foi quando ele decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança do shopping. Roberto tinha acesso às câmeras porque era amigo do dono do shopping. Ele pediu para ver as filmagens das últimas semanas, procurando qualquer coisa fora do comum. Foi então que viu seu Martim estacionando o carro dele longe da entrada principal. Samuel sendo empurrado na cadeira de rodas até a calçada e o menino de rua se aproximando deles. Roberto sentiu uma raiva imediata. Seu Martim estava desobedecendo ordens diretas, levando Samuel para encontrar aquele moleque. Ele continuou assistindo e viu Samuel e Levi conversando. Viu o menino de rua colocar as mãos nas pernas de Samuel. Viu a expressão no rosto do filho, aquela expressão de esperança. Na mesma noite, Roberto chamou seu Martim no escritório da mansão. O motorista entrou com a cabeça baixa, já sabendo que estava em apuros. Você me desobedeceu, senhor Roberto. Eu posso explicar. Não precisa explicar. Eu vi tudo nas câmeras. Você levou meu filho para encontrar aquele menino de rua. O menino Samuel insistiu, senhor. Ele queria conhecer o garoto. E você achou que era uma boa ideia expor meu filho a um pivete que pode ter qualquer tipo de doença. O menino leve não tem nada de ruim, senhor. Ele é educado trabalhador, só está em uma situação difícil. Roberto bateu a mão na mesa. Não quero saber da história dele. Quero que você mantenha meu filho longe daquele moleque. Entendeu? Sim, senhor. Pode ir. Seu Martim saiu do escritório, mas antes de fechar a porta, virou-se para Roberto. Com todo respeito, senhor Roberto, o menino Levi fez bem para o seu filho. O menino Samuel está mais feliz desde que começou a conversar com ele. Roberto não respondeu, apenas apontou para a porta, mandando seu Martim embora. Quando ficou sozinho, ele ligou para um advogado amigo e pediu orientações sobre como proceder. Queria tirar aquele menino das ruas, não por bondade, mas para mantê-lo longe de Samuel. No dia seguinte, 2 assistentes sociais apareceram no ponto onde Levi trabalhava. Eram uma mulher de meia-idade magra e séria, e um homem jovem com cara de cansado. A mulher se aproximou de Levi enquanto ele lavava um carro. Você é Levi? Sou. Por quê? Recebemos uma denúncia de que você está vivendo nas ruas sem supervisão de um adulto. Você precisa vir conosco. Levi largou o pano e deu um passo para trás. Eu não fiz nada de errado. Não estamos dizendo o que fez, mas você é menor de idade e precisa estar em um abrigo. Eu não quero ir para o abrigo. Não é uma escolha, garoto. Vamos. O homem segurou o braço de Levi com firmeza, mas sem violência. Levi tentou se soltar, mas era inútil. Ele foi colocado em uma van branca com o logo da assistência social e levado embora. No caminho, ele olhou pela janela e viu seu balde e seu pano ficando para trás na calçada. O abrigo ficava na periferia, em um prédio antigo de 3 andares que já tinha sido uma escola.
O lugar estava cheio de crianças de todas as idades, desde bebês até adolescentes. Levi foi levado para uma sala onde uma mulher de uns 50 anos, com cabelos presos em um coque apertado e olhos frios, o esperava. Você é o Levi. Sou eu. Sou Marta Souza, diretora deste abrigo. Aqui você vai ter um lugar para dormir, comida e regras. Muitas regras. Se você desobedecer, vai ter consequências. Entendeu? Entendi. Ótimo. A monitora vai te levar para o dormitório e te dar roupas limpas. Amanhã você começa a rotina com as outras crianças. Levi foi levado para um dormitório no segundo andar, onde havia 12 beliches espremidos em um espaço que deveria comportar no máximo 6. As paredes estavam descascadas e tinha um cheiro forte de mofo. Uma monitora entregou para ele um conjunto de roupas velhas e rasgadas e apontou para um beliche no canto. Esse é seu. Você divide com o Pedro. Ele dorme em cima. Banho é às 6 da manhã, café às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6 da tarde. Não pode sair do abrigo sem autorização. Não pode brigar com as outras crianças. Não pode roubar comida da cozinha. E se eu quiser sair? Não pode. Você está sob custódia do Estado agora. Levi se sentou na cama, que era apenas um colchão fino sobre uma grade de ferro. Algumas crianças no dormitório olharam para ele com curiosidade, outras nem ligaram. Um menino de uns 7 anos, com cara de poucos amigos, se aproximou. Você é novo aqui? Sou. Eu sou o Pedro, durmo em cima de você. Bem-vindo ao inferno. Levi não respondeu, apenas deitou na cama e olhou para o teto. Pela primeira vez desde que tinha ido para as ruas, ele sentiu vontade de chorar. Não era pela falta de liberdade ou pelas condições do lugar, era porque ele não ia poder ver Samuel de novo. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, Samuel percebeu que Levi tinha sumido. Ele implorou para seu Martim levá-lo até o shopping, mas o motorista disse que tinha ordens expressas de Roberto para não fazer isso. Samuel ficou desesperado. Ele sabia que o pai tinha algo a ver com o desaparecimento de Levi. Você fez alguma coisa com ele, não foi? Roberto estava no escritório revisando contratos quando Samuel entrou na cadeira de rodas, empurrando as rodas com força. O menino tinha lágrimas nos olhos. Não sei do que você está falando. O Levi sumiu e eu sei que foi você. Eu apenas pedi para tirarem ele das ruas. Agora ele está em um lugar seguro. Você não tinha direito de fazer isso. Eu tenho todos os direitos. Sou seu pai e estou protegendo você. Protegendo de quê? O Levi é meu amigo. Ele é um menino de rua que você mal conhece. Amanhã você já esqueceu dele. Samuel olhou para o pai com uma expressão que Roberto nunca tinha visto antes. Era ódio puro. Eu te odeio. Eu te odeio tanto. Samuel saiu do escritório empurrando a cadeira com tanta força que quase bateu na porta. Roberto ficou parado sentindo um aperto no peito, mas sacudiu a cabeça e voltou para os contratos. Samuel ia superar aquilo. Era só questão de tempo. No abrigo, Levi conheceu as outras crianças. Havia de tudo ali: crianças abandonadas pelos pais, crianças retiradas de lares violentos, crianças órfãs como ele. Entre elas estava Ana, uma menina de 6 anos com cabelos cacheados e olhos enormes. Ela tinha uma doença no coração e estava sempre cansada, sempre pálida. As outras crianças a evitavam porque tinham medo que ela morresse de repente. Levi se aproximou de Ana no segundo dia no abrigo. Ela estava sentada sozinha no pátio, desenhando no chão com um graveto. Posso sentar aqui? Ana olhou para ele desconfiada, mas concordou. Levi se sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo. Você desenha bem. Obrigada, eu gosto de desenhar, mas não tenho papel nem lápis. Por que você está sempre sozinha? As outras crianças têm medo de mim, acham que eu vou morrer. Você vai. Ana deu de ombros. Os médicos disseram que sim, se eu não conseguir um coração novo. Mas tem muita gente na fila e eu sou pequena, não vou conseguir a tempo. Levi olhou para a menina e sentiu uma dor no peito. Ela era tão pequena, tão frágil. Sem pensar muito, ele colocou a mão sobre o peito dela, sobre o coração. Posso fazer uma coisa? Pode. Levi fechou os olhos e fez como sua mãe tinha ensinado.
Pediu com toda a força que tinha para que Ana melhorasse, para que o coração dela ficasse forte. Quando abriu os olhos, Ana estava olhando para ele com curiosidade. O que você fez? Só pedi para você melhorar. Para quem? Para quem cuida da gente. Ana sorriu pela primeira vez. Você é diferente dos outros. Você também. Os dois se tornaram amigos. Levi protegia Ana das outras crianças que implicavam com ela. E Ana compartilhava com ele os pequenos tesouros que encontrava no abrigo, como um pedaço de giz colorido ou uma revista velha. Mesmo dentro daquele lugar horrível, eles encontraram conforto um no outro. Enquanto isso, a vida de Roberto começou a desmoronar. Sua empresa, que valia milhões, começou a enfrentar problemas. Ações despencaram no mercado. Contratos foram cancelados. Fornecedores começaram a cobrar dívidas antigas. Roberto não entendia o que estava acontecendo. Ele convocou reuniões urgentes com sua equipe e contratou consultores, mas ninguém conseguia identificar a origem do problema. Foi seu contador, um homem sério chamado Gilberto, que trouxe a notícia devastadora. Roberto, alguém está comprando ações da empresa através de laranjas, já tem uma participação de 30% e está manipulando o mercado para derrubar o valor das ações. Quem seria capaz de fazer isso? Eu tenho uma suspeita, Vitor Brandão. Roberto sentiu o sangue gelar. Vitor Brandão era seu ex-sócio, a pessoa em quem ele mais confiava 10 anos atrás. Eles tinham fundado a empresa juntos, construído tudo do zero. Mas quando o negócio começou a dar lucro, Roberto forjou documentos e expulsou Vitor da sociedade, ficando com tudo. Vitor perdeu tudo, inclusive a casa e a família. A esposa dele pediu divórcio e levou os filhos embora. Vitor ficou na miséria e desapareceu. Durante anos, Roberto não pensou em Vitor. Achava que o ex-sócio tinha sumido, talvez até morrido. Mas agora estava claro que Vitor tinha passado a última década planejando sua vingança. Roberto tentou localizar Vitor, mas não conseguiu. O homem estava usando empresas fantasmas e laranjas para esconder sua identidade. A cada dia que passava, a situação da empresa ficava pior. Investidores começaram a abandonar o barco. Funcionários pediram demissão. Clientes cancelaram contratos. Em questão de semanas, Roberto viu seu império começar a ruir. E para piorar tudo, Samuel estava em depressão. O menino que tinha começado a andar novamente, agora se recusava a sair da cama. Ele não comia direito, não falava com ninguém, passava o dia inteiro olhando para a parede. Roberto tentou conversar com ele, mas Samuel o ignorava completamente. Regina, a enfermeira, chamou Roberto para uma conversa séria. Senhor Roberto, o Samuel precisa de ajuda psicológica urgente. Ele está em um estado muito grave. Já chamei 3 psicólogos diferentes. Ele não fala com nenhum deles. Ele só fala do menino Levi. Fica pedindo para ver ele. Isso não vai acontecer. Então ele não vai melhorar. Roberto saiu do quarto de Samuel e desceu para o escritório. Ele se serviu de uísque, coisa que não fazia há anos, e bebeu de um gole só. Tudo estava desmoronando, a empresa, o filho, a vida. E ele não sabia como consertar. Foi seu Martim quem deu o primeiro passo. O velho motorista entrou no escritório sem bater, coisa que nunca fazia, e ficou parado na frente de Roberto. Senhor Roberto, com todo respeito, o senhor está sendo teimoso e burro. Tá? Como é que é? O menino Samuel está morrendo por dentro por causa do senhor e o menino Levi está sofrendo naquele abrigo horrível. O senhor tem o poder de consertar isso, mas não conserta por orgulho. Não é orgulho, é proteção. Proteção de quê? O menino Levi fez bem para o seu filho. Ele voltou a andar depois que o garoto orou por ele. E o senhor sabe disso, mas se recusa a aceitar porque não consegue acreditar que um pivete da rua possa ter feito algo que os médicos caros não conseguiram. Roberto olhou para seu Martim, pronto para demiti-lo na hora, mas as palavras não saíram porque no fundo ele sabia que o motorista estava certo. Onde ele está? No abrigo da periferia. A diretora é uma mulher horrível chamada Marta Souza. Ela desvia metade das doações que chegam lá e deixa as crianças passando necessidade. Como você sabe disso?
porque eu pesquisei Senhor diferente do Senhor, que só manda fazer as coisas sem se importar com as consequências. Roberto queria gritar com seu Martim, mas não conseguiu. Ele apenas acenou para o motorista sair e ficou sozinho com seus pensamentos. No abrigo, Ana tinha piorado muito. Ela começou a ter dificuldades para respirar e dores fortes no peito. Levi ficou ao lado dela segurando a mão enquanto a menina chorava de dor. Ele chamou a monitora, que chamou Marta. A diretora olhou para Ana e revirou os olhos. Ela está de dramática de novo. Ela está passando mal de verdade. Precisa ir para o hospital. Hospital custa caro, ela vai ficar bem. Mas não ficou. Naquela noite, Ana teve uma parada cardíaca. Levi acordou com os gritos das outras crianças e viu a menina no chão sem se mexer. Ele correu até ela e começou a gritar por ajuda. Marta chegou correndo, mas em vez de chamar uma ambulância, ela apenas olhou para Ana e disse que ia ligar para o hospital de manhã. Ela vai morrer se você não fizer nada agora. Cala a boca, menino. Eu decido o que fazer aqui. Levi não pensou. Ele se ajoelhou ao lado de Ana, colocou as mãos no peito dela e pediu com toda a força que tinha. Pediu como nunca tinha pedido antes, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. As outras crianças ficaram em silêncio observando. Por favor, não deixa ela morrer, por favor. De repente, Ana tossiu e então tossiu de novo e abriu os olhos. Levi a ajudou a sentar e ela respirou fundo como se tivesse ficado muito tempo debaixo d'água. Marta ficou parada boquiaberta sem saber o que dizer. Como você fez isso? Levi não respondeu, apenas abraçou Ana, que estava confusa, mas viva. Na manhã seguinte, Marta chamou uma ambulância para levar Ana ao hospital. Ela não podia arriscar que a menina morresse no abrigo e ela fosse responsabilizada. No hospital, os médicos fizeram exames e ficaram chocados com o que encontraram. O coração de Ana, que estava completamente comprometido agora, apresentava sinais de regeneração. Era impossível, mas estava acontecendo. O cardiologista responsável, Dr. Fernando, não conseguia acreditar no que via. Isso não faz sentido nenhum. O coração dela estava em estágio terminal, agora está se regenerando sozinho. Como isso é possível, doutor? Eu não sei. Isso vai contra tudo que eu estudei em medicina. A notícia começou a se espalhar primeiro entre os médicos do hospital, depois entre alguns jornalistas que tinham contatos na área da saúde. Em poucos dias, havia uma reportagem pequena em um jornal local sobre a menina do abrigo que teve o coração curado milagrosamente. A reportagem mencionava Levi, o menino que estava com ela na hora da parada cardíaca. Foi assim que Roberto ficou sabendo. Ele leu a reportagem no jornal pela manhã e sentiu algo estranho no peito. Não era raiva nem descrença, era curiosidade. Pela primeira vez, ele considerou a possibilidade de que havia algo real acontecendo com aquele menino de rua. Roberto foi até o abrigo naquela mesma tarde. Ele chegou em sua BMW preta, causando alvoroço entre as crianças que estavam no pátio. Marta veio recebê-lo pessoalmente, toda sorrisos e bajulação. Senhor Almeida, que honra tê-lo aqui, em que posso ajudá-lo. Quero ver o menino Levi. O Levi, claro, vou buscá-lo imediatamente. Levi foi chamado ao escritório de Marta e ficou surpreso ao ver Roberto ali. O empresário olhou para o menino por um longo momento, tentando entender o que via. Era apenas um garoto magro, sujo, assustado. Nada de especial. Você é o Levi. Sou. Eu sou o pai do Samuel. Eu sei. Você sabe o que aconteceu com ele depois que você colocou as mãos nas pernas dele. Ele melhorou. Ele voltou a andar completamente. Levi sorriu, uma expressão genuína de felicidade. Que bom, ele merece. Roberto não esperava essa reação. Ele esperava que o menino pedisse dinheiro ou reconhecimento ou qualquer coisa, mas Levi apenas parecia feliz pela melhora de Samuel. Como você fez isso? Eu não fiz nada. Eu só pedi. Pediu para quem? Para quem cuida da gente. Roberto ia fazer mais perguntas, mas foi interrompido por gritos vindos do pátio. Ele e Levi correram para fora e viram Ana caída no chão tendo outra crise.
Marta estava gritando para as monitoras chamarem a ambulância, mas estava demorando. Levi correu até Ana e se ajoelhou ao lado dela. Ele colocou as mãos no peito da menina e fechou os olhos. Roberto observou cético, mas curioso. Esperava que nada acontecesse, que tudo fosse apenas coincidência e histeria coletiva. Mas então ele viu a cor voltando ao rosto de Ana, viu a respiração dela se estabilizando, viu a menina abrir os olhos e olhar para Levi com gratidão. Roberto sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo acontecendo ali que ele não conseguia explicar. A ambulância chegou e levou Ana para o hospital novamente. Desta vez, Roberto foi junto. Ele queria ouvir o que os médicos tinham a dizer e o que ele ouviu o deixou sem palavras. Dr. Fernando examinou Ana e virou-se para Roberto com uma expressão de completa confusão. Eu não sei como explicar isso. O coração dela está funcionando quase perfeitamente agora. A regeneração acelerou de uma forma que nunca vi. Se continuar assim, ela não vai precisar de transplante. Mas como? Se eu soubesse, ganharia um Nobel. Isso é impossível, mas está acontecendo. Roberto voltou para o abrigo e chamou Marta para uma conversa particular. Quanto você quer pelo menino? Marta fingiu não entender. Como assim, senhor Almeida? Não me faça de idiota. Quanto você quer para deixar eu levar o Levi comigo? Marta calculou rapidamente. Ela sabia que Roberto era rico e sabia que ele estava interessado em Levi por algum motivo. Era a chance perfeita de ganhar dinheiro. 50 mil, 20, 40, 30 e está fechado. Marta concordou e providenciou todos os papéis necessários. Em questão de horas, Levi estava oficialmente sob a guarda temporária de Roberto Almeida. O menino nem teve tempo de se despedir direito de Ana e das outras crianças. Foi colocado no carro e levado para a mansão. Levi nunca tinha visto uma casa tão grande. Eram 3 andares, jardins enormes, piscina, quadra de tênis. Tudo era branco e reluzente, como se ninguém realmente morasse ali. Roberto o levou até um quarto pequeno nos fundos da casa ao lado da cozinha. Você vai ficar aqui. Dona Isabel, a cozinheira, vai te dar roupas limpas e comida. Amanhã vamos resolver sua situação. Levi olhou ao redor do quartinho. Era simples, com uma cama de solteiro, um armário e uma janela pequena, mas era limpo e tinha um cobertor de verdade. Para ele era um luxo. Posso ver o Samuel amanhã. Agora você precisa tomar banho e comer. Está fedendo. Roberto saiu e fechou a porta. Levi ficou sozinho, sentindo-se estranho. Não era gratidão que ele sentia, era confusão. Porque aquele homem que tinha sido tão cruel com ele, agora o levava para casa. Dona Isabel apareceu alguns minutos depois. Era uma senhora negra e gordinha com um sorriso caloroso e olhos gentis. Então você é o menino Levi. Vem comigo, filho. Vou te dar um banho quente e depois uma comida bem gostosa. Ela levou Levi para o banheiro de serviço e preparou um banho morno. Enquanto ele se lavava, ela separou roupas que eram do Samuel quando menor. Quando Levi saiu do banho, estava outra pessoa limpo com roupas novas. Parecia apenas um menino normal. Dona Isabel o levou para a cozinha e preparou um prato enorme de arroz, feijão, bife e salada. Levi comeu devagar, saboreando cada garfada. Há quanto tempo ele não comia uma refeição de verdade? Você come que nem passarinho, menino. Precisa engordar um pouco. Está muito bom, Dona Isabel. Fico feliz. E me chama só de Isabel. Tá bom. Levi sorriu e continuou comendo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu seguro. Na manhã seguinte, Roberto levou Levi até o quarto de Samuel. O menino estava deitado na cama de costas para a porta. Quando ouviu a voz do pai, nem se virou. Samuel, tem alguém aqui para te ver. Samuel não respondeu. Roberto suspirou e saiu, deixando Levi sozinho com ele. O menino de rua se aproximou devagar da cama. Samuel. Samuel virou a cabeça de repente e, ao ver Levi, seus olhos se encheram de lágrimas. Levi, você está aqui. Samuel tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas de tanto tempo deitado. Levi correu até ele e o ajudou a sentar. Os dois se abraçaram chorando.
Eu pensei que nunca mais ia te ver. Meu pai te mandou embora. Ele me trouxe de volta. Por quê? Levi deu de ombros. Não sei, mas eu estou aqui agora. Samuel sorriu pela primeira vez em semanas. Ele tentou se levantar e, com a ajuda de Levi, conseguiu ficar de pé. Suas pernas tremeram, mas aguentaram. Os dois andaram devagar até a janela, onde podiam ver o jardim enorme da mansão. Você voltou a andar direitinho. Voltei, por sua causa. Não foi por minha causa. Foi sim. Depois que você colocou as mãos nas minhas pernas, tudo começou a melhorar. Levi não sabia o que dizer. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, mas estava feliz que Samuel tinha melhorado. Os dias seguintes foram estranhos para Levi. Ele vivia na mansão, mas não era tratado como parte da família. Os empregados o viam como um intruso, alguém que não deveria estar ali. Regina, a enfermeira especialmente, não gostava dele. Ela reclamava para Roberto que Levi estava ocupando tempo demais de Samuel, que o menino precisava de rotina e disciplina, não de um amigo de rua. Apenas Isabel e seu Martim tratavam Levi com gentileza. Isabel cozinhava pratos especiais para ele, tentando fazer o menino ganhar peso. Seu Martim conversava com ele sobre a vida, sobre o que ele queria ser quando crescesse. Eram os únicos momentos em que Levi se sentia realmente bem-vindo naquela casa. Roberto continuava distante. Ele observava Levi de longe como se estivesse estudando um animal exótico. Não havia afeto, não havia conversa. Levi era apenas uma ferramenta, algo que tinha trazido seu filho de volta à vida e agora precisava ser mantido por perto. Enquanto isso, a situação da empresa de Roberto piorou drasticamente. Vitor Brandão finalmente mostrou as cartas. Ele convocou uma reunião extraordinária com os acionistas e revelou que tinha participação majoritária na empresa. Roberto foi destituído do cargo de presidente e expulso da própria companhia que tinha fundado. A notícia saiu em todos os jornais. Roberto Almeida, o empresário arrogante e bem-sucedido, tinha perdido tudo. As contas bancárias foram bloqueadas. Os bens foram penhorados. A mansão estava prestes a ser tomada pelos credores. Roberto estava falido. Foi nesse momento de desespero que ele recebeu uma ligação. Era um número desconhecido. Alô, Roberto. Sou eu, Vitor. Roberto sentiu uma mistura de raiva e desespero. O que você quer? Quero que você sinta o que eu senti quando você me tirou tudo. Quero que você perca tudo como eu perdi. Vitor, eu... Cala a boca. Você não merece falar. Eu passei 10 anos planejando isso. 10 anos construindo de volta o que você destruiu só para poder destruir você. E sabe o que é melhor? Você merece cada segundo disso. Vitor desligou. Roberto ficou segurando o telefone, sentindo o peso de suas ações finalmente caindo sobre ele. Tudo o que ele tinha feito, todas as pessoas que tinha pisado, todos os atalhos desonestos que tinha tomado, tudo, estava voltando para cobrá-lo. Samuel descobriu sobre a situação financeira do pai através de uma reportagem na televisão. Ele ficou chocado, mas não sentiu pena. Sentiu apenas uma tristeza profunda pela família quebrada que tinha. A situação ficou ainda pior quando Roberto descobriu que Levi tinha sumido. O menino tinha saído da mansão sem avisar ninguém, e ninguém sabia para onde tinha ido. Roberto ficou desesperado não porque se importava com Levi, mas porque não podia perder a única coisa que parecia manter Samuel vivo. Foi seu Martim quem descobriu a verdade. Através de um contato que tinha com um mecânico que trabalhava na periferia, ele soube que um menino que combinava com a descrição de Levi tinha sido visto sendo colocado em uma van preta perto do abrigo onde Ana ainda estava internada. Levi tinha voltado ao abrigo para ver Ana, mas quando chegou lá, foi abordado por 2 homens. Eles o colocaram na van à força e o levaram para um galpão abandonado na zona industrial. Lá, ele encontrou Vitor Brandão. Vitor, um homem de uns 45 anos magro, com cabelos grisalhos e olhos fundos que demonstravam anos de sofrimento. Ele olhou para Levi com uma expressão difícil de decifrar. Você sabe quem eu sou? Não, senhor. Eu sou Vitor, um homem que Roberto Almeida destruiu, e você vai me ajudar a terminar de destruí-lo.
Eu não quero destruir ninguém. Não me importa o que você quer. Você vai fazer o que eu mandar. Vitor tinha um plano. Ele queria usar Levi para expor Roberto como um charlatão que explorava uma criança vulnerável. Ia gravar vídeos de Levi sendo forçado a curar pessoas mostrando que tudo era uma farsa. Ia mandar os vídeos para a mídia e destruir o que restava da reputação de Roberto. Mas havia um problema. Vitor tinha uma cúmplice, e essa cúmplice era Marta. A diretora do abrigo tinha sido paga por Vitor para entregar Levi. Ela recebeu $100 mil para facilitar o sequestro, muito mais do que tinha recebido de Roberto. Marta não se importava com o que aconteceria com o menino. Ela só queria o dinheiro. Levi ficou preso no galpão por 3 dias. Vitor gravou vários vídeos, sempre mostrando o menino em situações que pareciam manipuladas. Mas havia algo que Vitor não esperava. Levi não reagia com medo ou raiva. Ele permanecia calmo, quase em paz. À noite, Vitor ouvia o menino conversando sozinho como se estivesse falando com alguém invisível. Você está rezando. Levi olhou para Vitor. Estou pedindo ajuda. Para quem? Para quem cuida da gente. Vitor riu, mas era uma risada amarga. Ninguém cuida da gente, garoto. Nós estamos sozinhos nesse mundo. Não estamos, não. Sempre tem alguém cuidando. Vitor sentiu algo estranho no peito, raiva, tristeza, confusão. Ele virou as costas para Levi e saiu do galpão. Roberto, enquanto isso, estava desesperado. Samuel tinha entrado em pânico ao saber que Levi tinha sido sequestrado, e sua saúde mental estava pior do que nunca. O menino se culpava. Dizia que era tudo culpa dele por ter insistido em ser amigo de Levi. Roberto tentava consolá-lo, mas não sabia como. Ele nunca tinha sido bom em demonstrar afeto. Foi seu Martim quem finalmente deu a notícia. Senhor Roberto, eu encontrei onde o menino Levi está. Um conhecido meu viu a van e conseguiu rastrear. É um galpão na zona industrial. Roberto não pensou 2 vezes. Ele pegou o carro e foi até lá acompanhado apenas por seu Martim. Quando chegaram no galpão, viram 2 seguranças na porta. Roberto desceu do carro e se aproximou. Eu quero ver Brandão. Quem é você? Roberto Almeida. E se vocês não me deixarem passar, eu chamo a polícia, e todos vocês vão presos por sequestro. Os seguranças se entreolharam, e um deles entrou no galpão. Alguns minutos depois, Vitor apareceu na porta. Olha só quem está aqui, o grande Roberto Almeida. Eu vim buscar o menino. Ele não vai a lugar nenhum. Vitor, por favor, deixa o menino em paz. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem tudo a ver. Ele é a única coisa que ainda importa para você. Roberto deu um passo à frente. Você está certo. Eu destruí você. Eu te tirei tudo e eu fui um canalha, mas o Levi não merece pagar por isso. Vitor ficou em silêncio por um momento. Você acha que um pedido de desculpas resolve? Você acha que isso apaga o que você fez? Não apaga. Mas eu estou te oferecendo tudo o que eu tenho. Pode pegar a mansão, pode pegar o que sobrou da empresa, pode pegar tudo só. Deixa o menino ir embora. Vitor olhou para Roberto com ódio, mas também com algo parecido com surpresa. Ele nunca imaginou que Roberto seria capaz de se humilhar assim. Antes que Vitor pudesse responder, ouviu-se um grito vindo de dentro do galpão. Era Marta. Ela tinha tentado fugir com o dinheiro pelo fundo do galpão, mas tropeçou em um buraco no chão e caiu batendo a cabeça em uma viga de metal. Ela estava sangrando muito e não se movia. Os seguranças correram até ela, assim como Vitor e Roberto. Marta estava consciente, mas mal conseguia falar. O sangue escorria pelo rosto dela e ela parecia em pânico. Chama uma ambulância, ela vai morrer. Mas antes que alguém fizesse qualquer coisa, Levi apareceu. Ele tinha conseguido se soltar das cordas que o prendiam e correu até Marta sem hesitar. Colocou as mãos na cabeça dela. O que você está fazendo, garoto? Ela te colocou aqui. Levi não respondeu, apenas fechou os olhos e fez o que sempre fazia. Pediu. Pediu com toda a força, mesmo sabendo que Marta era uma pessoa má, mesmo sabendo que ela tinha participado do sequestro dele. Todos ficaram em silêncio observando Vitor, Roberto, seu Martim e os seguranças.
Ninguém se mexeu, e então lentamente o sangramento de Marta começou a diminuir. A ferida na cabeça dela parecia estar se fechando. Em questão de minutos ela estava respirando normalmente e a ferida tinha parado de sangrar. Marta abriu os olhos e olhou para Levi. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Por que você fez isso depois de tudo que eu fiz? Porque todo mundo merece uma chance. Vitor ficou parado olhando para a cena. Algo dentro dele quebrou. Ele tinha passado 10 anos alimentando ódio, planejando vingança, construindo sua destruição sobre a destruição de outro. E agora estava vendo um menino de 8 anos demonstrando mais compaixão do que ele tinha demonstrado em toda a sua vida adulta. Roberto também estava em choque. Ele olhou para Levi e finalmente entendeu. Não era sobre milagres físicos, não era sobre curar doenças, era sobre algo muito maior, algo que ele tinha perdido há muito tempo. Era sobre bondade genuína, sobre perdão, sobre amor incondicional. Vitor se virou para Roberto. Leva o menino embora, Roberto. Vitor, eu disse, leva ele embora e leva essa mulher para o hospital. Eu vou me entregar para a polícia. Você não precisa fazer isso. Eu preciso sim, porque se eu não fizer, vou virar igual a você. E esse menino me mostrou que eu não quero ser assim. Roberto acenou com a cabeça. Ele ajudou Marta a se levantar e a colocou no carro com a ajuda de seu Martim. Levi seguiu atrás, mas antes de entrar no carro virou-se para Vitor. O senhor não é uma pessoa ruim. O senhor só está machucado. Vitor não conseguiu responder, apenas viu o carro se afastar levando Levi embora. No caminho para casa, Roberto finalmente conversou com Levi de verdade, não como um objeto de curiosidade, mas como uma pessoa. Levi, eu te devo um pedido de desculpas. Eu te tratei mal, eu usei você, e eu não tenho desculpa para isso. Levi olhou para Roberto. O senhor pode começar de novo. Todo mundo pode. Eu não sei se consigo. Consegue sim, só precisa querer. Roberto sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. Ele tinha perdido tudo, mas estava começando a entender que talvez isso fosse necessário para ele encontrar o que realmente importava. Quando chegaram na mansão, Samuel estava esperando na porta. Ao ver Levi, ele correu e os dois se abraçaram forte. Roberto observou os dois meninos e sentiu algo quente no peito. Era amor. Amor pelo filho. Amor pelo menino que tinha salvado seu filho, amor pela chance de recomeçar. Nos dias seguintes, muita coisa mudou. Vitor se entregou para a polícia, mas Roberto contratou os melhores advogados para defendê-lo. No julgamento, Roberto testemunhou a favor de Vitor, admitindo publicamente tudo o que tinha feito 10 anos atrás. A corte foi leniente com Vitor, que recebeu pena leve e liberdade condicional. Marta também foi julgada e condenada, mas sua pena foi reduzida devido ao arrependimento demonstrado. Roberto vendeu o que sobrou de seus bens e usou o dinheiro para compensar Vitor por tudo que tinha roubado dele. Os dois se sentaram em um café simples e conversaram pela primeira vez em uma década. Eu não esperava isso de você, Roberto. Eu também não, mas aquele menino me ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Vitor sorriu. Ele é especial mesmo. É. E eu quase perdi ele por causa do meu orgulho. Os dois decidiram reconstruir a empresa juntos, mas dessa vez com honestidade e parceria verdadeira. Não seria fácil, mas eles estavam dispostos a tentar. Roberto também reformou completamente o abrigo onde Levi tinha ficado. Ele colocou Isabel e seu Martim na administração, garantindo que as crianças fossem tratadas com dignidade e amor. O lugar se transformou, as paredes foram pintadas, os colchões foram trocados, a comida melhorou, as crianças tinham aulas, atividades, psicólogos. Era um lugar de verdade, não apenas um depósito de crianças esquecidas. Ana, completamente recuperada, foi adotada por um casal que tinha tentado ter filhos por anos sem sucesso. Eles a amaram desde o primeiro momento, e ela finalmente teve o lar que merecia. Levi foi oficialmente adotado pela família Almeida. Não foi fácil no começo.
Havia burocracia, havia resistência de alguns parentes distantes que não aceitavam uma criança negra e pobre entrando na família. Mas Roberto não se importou. Ele lutou por Levi como nunca tinha lutado por nada. No dia em que a adoção foi finalizada, Roberto reuniu Levi e Samuel na sala. Levi, a partir de hoje, você é oficialmente meu filho, e Samuel, você tem um irmão. Samuel abraçou Levi chorando de felicidade. Levi também chorou, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez desde o incêndio que tinha tirado sua família, ele tinha um lar de verdade. A vida na mansão mudou completamente. A casa, que era fria e vazia, se encheu de vida. Samuel e Levi brincavam no jardim, estudavam juntos, brigavam como irmãos de verdade. Roberto aprendeu a ser pai de verdade, não apenas um provedor distante. Ele jantava com os filhos, ajudava com a lição de casa e ia às reuniões da escola. Isabel cozinhava com amor e a casa sempre cheirava a comida boa. Seu Martim se tornou uma espécie de avô para os meninos, contando histórias e ensinando coisas da vida. Levi continuou sendo Levi. Ele não mudou por causa do dinheiro ou do conforto. Continuava conversando todas as noites antes de dormir, agradecendo pelas bênçãos do dia. Continuava ajudando as pessoas que encontrava, fosse com uma palavra gentil ou apenas ouvindo. E sim, às vezes, quando alguém estava muito doente ou sofrendo, ele colocava as mãos e pedia ajuda. Mas o verdadeiro milagre não estava nas curas físicas. O verdadeiro milagre estava nas transformações que aconteciam ao redor dele. Roberto tinha deixado de ser um homem frio e arrogante para se tornar alguém que se importava com os outros. Vitor tinha deixado o ódio para trás e encontrado propósito em ajudar crianças através da fundação que ele e Roberto criaram juntos. Marta, depois de cumprir sua pena, trabalhou como voluntária no abrigo reformado, dedicando sua vida a compensar os erros do passado. Samuel cresceu ao lado de Levi e os dois se tornaram inseparáveis. Eles não eram apenas irmãos, eram melhores amigos. Samuel aprendeu com Levi a ver o mundo com mais compaixão, a não julgar as pessoas pela aparência ou posição social. Levi aprendeu com Samuel que era possível confiar nas pessoas, que nem todo mundo ia machucá-lo. A fundação criada por Roberto e Vitor se expandiu, ajudando centenas de crianças de rua a encontrar lares seguros e amorosos. Isabel e seu Martim trabalhavam incansavelmente, garantindo que cada criança fosse tratada com a dignidade que merecia. Ana visitava o abrigo regularmente com seus pais adotivos, levando brinquedos e doces para as outras crianças. Anos depois, quando Levi já era um adolescente, ele foi convidado para falar em um evento da fundação. Ele subiu no palco nervoso e olhou para a plateia cheia de pessoas importantes, jornalistas, empresários. Roberto e Samuel estavam na primeira fila, sorrindo com orgulho. Levi começou a falar, sua voz tremendo um pouco no começo, mas ficando mais firme conforme continuava. Eu não sou especial. Eu sei que algumas pessoas acham que eu sou por causa das coisas que aconteceram, mas a verdade é que eu só faço o que minha mãe me ensinou. Eu converso, eu peço ajuda, eu acredito que tem alguém cuidando da gente e sempre tem. Às vezes a ajuda vem de um jeito que a gente não espera, como quando o Roberto me tirou das ruas. Na época eu não entendi por que ele estava fazendo aquilo, mas agora eu sei. Era para ele aprender a ser pai de verdade. Era para o Samuel ter um irmão. Era para eu ter uma família de novo. As coisas ruins que acontecem com a gente não são castigo. São oportunidades de crescer, de mudar, de se tornar alguém melhor. O Roberto era uma pessoa ruim antes. Ele admite isso. O Vitor também era movido pelo ódio. A Marta roubava de crianças, mas eles mudaram. E se eles conseguiram mudar, qualquer um consegue. O verdadeiro milagre não é curar o corpo, é curar o coração. É transformar ódio em amor, orgulho em humildade, egoísmo em generosidade. E isso todo mundo pode fazer se quiser. A plateia ficou em silêncio por um momento e então começou a aplaudir. Roberto limpou as lágrimas dos olhos, orgulhoso do filho que tinha ganhado. Samuel também aplaudia, gritando palavras de incentivo para o irmão. Depois do evento, a família voltou para casa juntos.
No caminho, Samuel e Levi conversavam no banco de trás enquanto Roberto dirigia. Você foi incrível lá, mano. Eu estava nervoso demais. Não pareceu. Você falou do coração. Roberto olhou pelo retrovisor e viu os dois meninos conversando e rindo. Sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. A vida não era perfeita, ainda havia desafios, ainda havia momentos difíceis, mas agora ele tinha o que realmente importava. Tinha uma família de verdade construída, não sobre sangue ou dinheiro, mas sobre amor e escolha. Quando chegaram em casa, Isabel tinha preparado o jantar. A mesa estava posta com a comida cheirosa esperando. Todos se sentaram juntos, a família estranha e maravilhosa que tinha sido formada através de tragédias e milagres. Levi, como sempre fazia, agradeceu pela comida antes de começar a comer. Mas dessa vez, Roberto e Samuel fizeram o mesmo. Agradeceram pela família, pela segunda chance, pelo amor que tinham encontrado nos lugares mais improváveis. A história de Levi não terminou ali, claro. Ele cresceu, estudou, se tornou um homem bom. Mas aquele momento, aquela noite simples com sua família ao redor da mesa, foi quando ele soube com certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não porque tinha poderes especiais, ou porque era diferente dos outros, mas porque tinha encontrado pessoas que o amavam pelo que ele era um menino, que tinha perdido tudo, e ainda assim não tinha perdido a capacidade de amar. Roberto olhou ao redor da mesa e viu sua família, seu Martim, que tinha servido fielmente por décadas e agora era parte essencial daquele lar. Isabel, que cozinhava com amor e mantinha a casa funcionando. Samuel, seu filho biológico, que tinha voltado a andar e encontrado propósito em ajudar os outros. E Levi, o menino que ele tinha tratado com desprezo e que agora era seu filho do coração. A redenção era possível, a transformação era real, e tudo começava com a escolha de abrir o coração e deixar o amor entrar.